Eleições autárquicas 2025 é tempo de entrarmos no distrito de Viseu e olharmos para o concelho de Mortágua. Convidámos os candidatos dos partidos com representação na Assembleia Municipal para participarem num debate aberto e apresentarem as suas ideias e propostas para os próximos 4 anos de governação autárquica, mas apenas o Renovar a Mortágua pôde estar connosco e por isso está aqui André Faustino. Muito obrigada por estar connosco e ter aceitado o nosso convite. Volta a ser candidato nestas eleições pelo movimento Renovar Mortágua porque defende que é preciso virar a página neste concelho. É assim, não é? Antes de mais, queria agradecer o convite e a iniciativa do canal, porque é o primeiro canal que, de facto, faz 278 entrevistas sobre as candidaturas autárquicas e mostra que, em termos políticos, Portugal é muito mais do que simplesmente Lisboa. Eu também preferia que, de facto, houvesse uma abertura maior por parte do canal e que o critério jornalístico fosse convidar todas as candidaturas, mas não foi esse, acima de tudo, porque também é um critério que prejudica, acima de tudo, as candidaturas independentes, porque são as candidaturas que se apresentam pela primeira vez, nunca seriam convidadas para este tipo de debate. Mas também percebo que esse é o critério jornalístico que é utilizado, por exemplo, nas eleições legislativas, em que só os partidos com representação parlamentar são convidados. E, portanto, tenho todo o gosto em vir aqui assim, debater Mortágua e falar sobre as propostas que temos para o futuro de Mortágua. E é um bocadinho isso que nos fez avançar com esta nova candidatura, porque acreditamos que Mortágua está parado no tempo. Os últimos 4 anos foram caracterizados, acima de tudo, por promessas não cumpridas, por uma dificuldade em discutir projetos, em que os projetos são apresentados já na sua forma final, em que não há intervenção por parte da população, nem sequer da oposição, sobre como é que as políticas devem ser produzidas e organizadas em Mortágua. E acho que é essencial que somos tão poucos, somos 8.000 e poucas pessoas em Mortágua, que é essencial envolvermos todos para conseguirmos ter uma opinião mais consensual e que Mortágua consiga, de facto, crescer, que é aquilo que nós todos desejamos. Este movimento Renovar Mortágua foi a segunda força mais votada há 4 anos, mas nestas eleições de 2025 há aqui outros fatores novos em jogo. Há 4 anos o PSD não apresentou um candidato, nestas eleições apresenta. Acha que as contas podem ficar um bocadinho mais desequilibradas ou não? Eu acho que o resultado só no fim do jogo, não é? Os prognósticos só no fim do jogo. Há 4 anos atrás o PSD não apresentou candidatura. Que eu saiba, em 12 eleições autárquicas em que havia a possibilidade de um partido ou de um movimento independente que está no poder recandidatar-se, e é a única vez, em 3.600 candidaturas, que um partido político que está no poder não apresenta a sua candidatura. Voltou a aparecer este ano, depois de 4 anos também de silêncio e de ausência em todas as discussões políticas, uma vez que nunca apareceu nem nenhuma Assembleia Municipal, nem nenhuma reunião de Câmara, nem nenhuma atividade política ao longo dos 4 anos. Não sei como é que vai ser o eleitorado, eu espero, acima de tudo, que o eleitorado dê um voto de confiança aos movimentos e aos partidos em quem mais acredite e que o grande derrotado, um dos grandes derrotados destas eleições seja a abstenção, ou seja, que as pessoas, com esta diversidade que têm de opções, se desloquem ao local às urnas e que coloquem o seu voto depois de se informarem quais são as medidas que cada um dos partidos e movimentos apresenta. Qual é o diagnóstico que faz de Mortágua aos dias de hoje, ao dia de hoje, o mais atualizado possível e em pouco tempo? Em pouco tempo. Eu acho que Mortágua é um concelho com muito potencial, mas que está subaproveitado. É um dos poucos concelhos da região centro que tem um parque industrial extremamente vivo e dinâmico, em que centenas de pessoas deslocam-se da periferia para Mortágua. Para trabalhar? Para trabalhar, precisamente, mas que não têm habitação para onde morar. Mortágua também tem uma característica quase única em Portugal, que, tirando a barragem da Aguiera, todas as águas que correm no nosso concelho nascem no concelho de Mortágua. Portanto, descem do Caramulo, descem do Bussaco, e, portanto, nós conseguiríamos controlar. Somos responsáveis pela qualidade das águas dos nossos rios. E a qualidade dos nossos rios é, numa palavra simples, má, vamos dizer assim.
E isso impede-nos também de dinamizarmos a parte do turismo da natureza que tanto deveríamos apostar. Tem outros pontos negativos, como a saúde, que eu acho que é um ponto extremamente negativo, mas tem outro ponto extremamente positivo, que são as pessoas. Os mortáguenses são uma comunidade bastante dinâmica, que se dá muito de si própria à sociedade. Em termos associativos, continuamos extremamente ativos. Temos várias associações que realizam atividades ao longo do ano. Temos empreendedores que continuam a criar emprego em Mortágua e, portanto, eu digo que o futuro é risonho, tem que ser diferente daquilo que tem sido feito nos últimos anos, nos últimos mandatos. E precisa, sobretudo, de mais gente, Mortágua, porque há uma perda de população, também associada ao envelhecimento. Só no último período censitário, entre 2011 e 2021, o Conselho registrou uma perda de população de quase 7%. Certo. Queria saber medidas concretas do Renovar Mortágua para contrariar esta tendência. Nós somos cerca de 8.800 pessoas em Mortágua. Nós temos uma média de 50 a 60 nascimentos por ano. Já tivemos menos, tivemos 40, mas se nós utilizarmos e extrapolarmos uma média de vida de 80 anos, significa que daqui a 80 anos terão nascido 5.000 crianças em Mortágua. E, portanto, essa perda de população é real e nós precisamos de perceber que temos que atrair pessoas de fora, que não podemos simplesmente contar com aqueles que lá estão dentro. E para isso é preciso criar condições de habitação, de saúde. E aí posso falar um bocadinho sobre as medidas que nós temos. Sim, porque emprego já percebemos que existe. Sim, emprego existe. É um emprego difícil porque tem muitos turnos, mas é um emprego que satisfaz as pessoas que trabalham em Mortágua. Uma das principais queixas que as pessoas de Mortágua nos têm falado é a questão da saúde. O Centro de Saúde de Mortágua funciona de uma forma deficitária, vamos chamar assim, acima de tudo porque os médicos, quando entram no Centro de Saúde de Mortágua, já sabem que não querem ficar lá e, portanto, depois acabam por migrar para Montemor, para Cantanhede, para Coimbra, para a Figueira da Foz. E nós precisamos de criar medidas de fixar os médicos em Mortágua. Até porque, como a qualidade do serviço de saúde, o número de médicos que está em Mortágua, a maior parte do tempo, é inferior ao necessário, significa que a avaliação que é feita... Mas vamos às medidas concretas, por favor. Era o que eu estava a dizer. Mas uma das coisas que nós queremos é, de facto, criar um programa de médico na freguesia. Ou seja, que o município vai criar um protocolo com uma entidade, muito provavelmente com a Santa Casa de Misericórdia ou com outra entidade, para contratar uma equipe médica que vai a cada uma das freguesias durante a semana. De modo a que os cuidados de saúde sejam muito mais próximos, muito mais dedicados e que as pessoas tenham um médico dedicado. Portanto, essa é uma medida para melhorar os cuidados de saúde, porque é uma das grandes críticas que são feitas à saúde em Mortágua. Uma segunda medida que nós temos é a criação de um fundo de investimento para a reabilitação urbana em Mortágua. Em colaboração com empresas, fazer incentivos e melhorar as condições bancárias, de modo a que as empresas tenham alguma vantagem em investir em Mortágua na reabilitação urbana e não se foquem tanto nas cidades onde é mais fácil obter uma rentabilidade maior, como Lisboa ou Porto. Essas seriam duas medidas. A terceira medida seria conseguirmos tratar as águas residuais de uma forma conveniente, de modo a que todas as águas residuais existentes em Mortágua sejam tratadas. Que não acontece agora. Nós vemos os nossos rios e vemos as nossas ribeiras e percebemos que algo tem que ser feito, é necessário fazer um plano integrado de todas as ribeiras, porque não é só a Ribeira de Mortágua que está, existem problemas na Cruz de Vila Nova, existem problemas na Felgueira, existem problemas no Val do Ragão, existem problemas um pouco espalhados por todo o Concelho que precisam de ser respondidos de uma forma integrada e não apenas e só resolvendo um metade de cada vez. É preciso ter um plano a 4 anos para resolver todos estes problemas. Falava na questão do emprego e referiu que há trabalho, mas é um trabalho por turnos. Sim. Trabalho qualificado também existe em Mortágua? Existe algum trabalho qualificado. Mas ainda há espaço para crescer mais? Sim, existem algumas empresas. Mortágua tem um setor farmacêutico bastante forte, com
algumas empresas, como o grupo da Basida, da FHC e a Labial Pharma. Tem também um setor metalomecânico com o grupo Testa, que também é bastante dinâmico, e tem a Vidaria. São 3 empresas que são bastante grandes e 3 setores que acabam por ter pessoas qualificadas ou altamente qualificadas. Eu, há 4 anos, o meu passado, eu fiz o doutoramento nos Estados Unidos e, quando voltei, criei uma empresa no Biocant Park. E, portanto, eu conheço bem como é que funcionam os parques tecnológicos e o emprego altamente qualificado. E eu, há 4 anos atrás, propus a criação de um polo universitário ligado às energias renováveis, porque há bocado esqueci-me de falar de uma empresa que se chama Indiprev, que faz a gestão de eólicas, que é uma das maiores empresas do setor, e também altamente qualificado. E, portanto, nós temos no nosso ecossistema empresas da parte metalomecânica, da parte de energias renováveis, e conseguiríamos fazer um polo universitário ligado às energias renováveis e à gestão da floresta, que é uma das maiores vantagens de Mortágua. E volta a repetir essa medida no seu programa eleitoral este ano? Porque há 4 anos atrás as pessoas pensavam que eu estava a brincar e que era uma coisa irreal. Na realidade, este ano, o Arganil anunciou um polo universitário, autotitulou-se capital do Rally e criou um polo universitário virado para os automóveis, para a circulação sustentável. E, portanto, mostrou que aquilo que eu dizia que há 4 anos era possível, é de facto possível. E o facto de Mortágua ter um polo industrial extremamente dinâmico e ativo é um fator de atratividade também para as universidades que têm o conhecimento e que estão ansiosas um bocadinho para ter essa ligação com o empreendedorismo e com a indústria. E, portanto, eu acredito que com o plano de negócios certo e com os incentivos certos se consegue fazer uma parceria profícua tanto para as universidades, o Politécnico, como com a Universidade, como a Vila de Mortágua. Em relação ao turismo, mais do que pedir-lhe um retrato atual, medidas para dinamizar o turismo, para atrair mais visitantes para o concelho de Mortágua? Mortágua tem, como o próprio nome diz, muita água, mas não tem nenhuma praia fluvial. E o nosso plano passa por ter 3 praias fluviais distintas. Uma praia mais para a família, virada para a família, localizada na aldeia da Marmeleira, onde a Junta de Freguesia da Marmeleira fez agora um trabalho muitíssimo bom a recuperar a Capela Nossa Senhora do Carmo e, portanto, seria uma praia virada mais para a família. Temos a zona da barragem da Agueira, que está completamente desaproveitada, e aí o plano seria fazer um parque de campismo e um parque de aventuras ligado à água e à floresta, com escalada, arborismo, zipline por cima da água, portanto, algo que de facto faça com que as pessoas se desloquem a Mortágua. Teria também desportos náuticos, como é óbvio, stand-up paddle, canoagem, todos esses desportos. A terceira praia seria na barragem de Macieira, que é uma barragem localizada na parte norte do concelho, em que a qualidade da água é muito melhor e mais isolado. Portanto, falamos já de 3 praias. De 3 praias, exatamente. Já para os próximos 4 anos. Serão feitas ao longo dos próximos 4 anos, sim. Essa terceira praia será, acima de tudo, uma praia mais ecológica, mais glamping e menos campismo. Mas as praias, falamos num turismo mais de verão. E para combater a sazonalidade, a oferta também para o resto do ano? Não necessariamente. O Parque Aventura não é uma atividade única e exclusivamente de verão. Será, não sei se conhece o Diver Lanhoso, mas é um parque de aventuras que funciona durante todo o ano. Portanto, conseguiria dar resposta a essa sazonalidade. E, para além disso, o facto de ter uma praia ecológica com glamping e com cabanas ecológicas é algo isoladas um bocadinho de tudo o resto. É um bocadinho que as pessoas hoje em dia apreciam, inclusivamente no inverno. Portanto, não acredito que seja exclusivamente no verão. É óbvio que o pico será sempre no verão, mas não será isso. Adicionalmente, Mortágua tem uma grande tradição na pesca, tem vários campeões de pesca mundiais. E nós queríamos fazer uma pista de pesca na barragem da Agueira, na zona do Valongo, e essa seria uma atividade que também seria durante todo o ano e não exclusivamente no verão. Portanto, conseguiríamos ter um conjunto de atividades e que conseguiríamos que Mortágua e os mortaguenses voltassem a reconquistar a barragem da Agueira, que neste momento está um bocadinho de costas viradas, porque há muito pouca gente que a vai utilizar em termos de lazer pessoal.
Muito rapidamente, porque estamos mesmo a terminar, primeira iniciativa, caso seja eleito, a 12 de outubro. A primeira iniciativa que eu quero impor é a questão do médico nas freguesias. Eu acho que é a medida que vai responder à maior necessidade dos mortáguenses, que é uma redução, uma menor qualidade de vida dos mortáguenses. Eu também tenho a nítida sensação que esta é uma medida que tanto o PS como o PSD vão criticar, vão dizer que não é responsabilidade da Câmara, que não é responsabilidade, mas é responsabilidade da Câmara garantir que os mortáguenses têm uma melhor qualidade de vida. E também sei que o tomar desta medida mostra que a governação feita tanto pelo PS como pelo PSD ao nível do Governo Central está a falhar e que, portanto, é preciso algo de diferente. E o Renovar Mortágua tem um bocadinho esse caminho. Nós temos nas nossas fileiras pessoas de todos os partidos, já temos candidatos que foram candidatos pelo CDS, candidatos pelo PSD, candidatos pelo PS e temos um conjunto de pessoas capazes que de facto vão conseguir levar os projetos à frente. E é por isso que eu acho que é importante, e é por isso que eu acho que é importante que no dia 12 as pessoas votem a Renovar Mortágua de modo a que uma pessoa mude menos partidos e mais Mortágua. Muito obrigada, André Faustino, e assim termina esta visão do candidato do Renovar Mortágua para os próximos 4 anos, para este Conselho. Quanto a si, já sabe, voltamos a ver muito em breve, a debater o seu Conselho. Até lá, fique bem, fique com Contar Portugal, com o Conta Lá.